Capítulo 23. A conquista do poder e a justiça social. Antes de deixar definitivamente o assunto tratado nos precedentes capítulos, queremos acrescentar alguns conceitos que continuam desenvolvendo o tema da lei, mas num seu aspecto diferente, que diz respeito às consequências da conduta humana no terreno histórico-social da posse do poder e do uso e abuso da função de comando, problema dos mais interessantes para o mundo atual, demonstrando-nos o alcance universal da lei. Continuaremos usando o mesmo método dos capítulos anteriores. Quando se trata do problema da conduta humana, é fácil cair no erro comum daqueles que, pregando virtudes em nome dos santos princípios por eles defendidos, acusam, condenam e se deixam arrastar pelo desejo de perseguir o próximo. Isso é devido ao natural instinto de agressividade que o homem teve de desenvolver na sua luta pela vida, porque esta é a lei do seu plano, que leva cada um a esmagar os outros para subjugá-los. Esta é uma das muitas ilusões psicológicas de que já falamos, às quais o homem muitas vezes obedece sem suspeitar do papel por ele desempenhado, que é apenas seguir a lei de seu nível evolutivo. Como não aproveitar tão bela oportunidade de desabafar o próprio instinto de agredir para dominar, tanto mais quando se pode fazer isto em nome dos mais altos ideais, cobrindo-se do manto das mais nobres finalidades? Por isso, procuramos seguir um método diferente, que não está em condenar, colocando-nos na cátedra de juiz, método que o Evangelho desaprova quando nos diz: não julgueis. Como há pouco dizíamos, nossa tarefa não pode consistir em constranger, porque não possuímos nem poder, nem autoridade alguma. Temos, antes de tudo, de respeitar a liberdade dos outros. Cada um é dono de si mesmo e pode fazer aquilo que for de sua preferência. Tudo o que podemos fazer é explicar como funciona a lei de Deus e quais são, para todos nós que estamos nela mergulhados, as consequências dos nossos atos, pois é com estes que cada um, automaticamente, premia ou condena a si mesmo. O julgamento e a reação a esses atos estão contidos na lei e se realizam fatalmente, sem possibilidade de escapatórias. Por isso, não nos cabe nem sequer julgar. Tudo o que podemos fazer é expor aquilo que temos de recolher como inevitável consequência dos nossos atos, convidando todos a se julgarem a si mesmos. Como já foi explicado anteriormente, nos capítulos 17, 18 e outros deste volume, a lei deixa que o homem, ainda não suficientemente evoluído, lute para chegar ao poder, dando-lhe a possibilidade de agir com a sua psicologia egocêntrica, pela qual ele é levado a crer que a conquista do poder significa, antes de tudo, uma vantagem para si. Quando o homem que vive nesse plano evolutivo chega ao poder no seu mais amplo sentido, como forma de domínio social, é lógico e também justo, em seu nível de vida, que ele haja de acordo com a sua forma mental, pois não possui outra, e use a sua posição no poder para dominar e explorar em seu proveito pessoal. Esta é a forma mais evoluída de domínio usada pelos poderosos, que corresponde ao estado primitivo tanto de chefes como de subordinados. A lei permite tudo isto porque esta é a realidade e a maneira de conceber nesse plano de evolução, que eles ainda não conseguiram superar. Quem alcançou a posição de chefe não a recebeu de graça, mas teve de lutar para conquistá-la, vencendo seus rivais, enfrentando perigos e fazendo esforços para desenvolver sua força e inteligência. Ora, é justo e merecida a sua conquista, e a vantagem pessoal usufruída por ele
representa a devida retribuição de seu trabalho, a justa recompensa que lhe pertence. Se não houvesse esse prêmio, ninguém faria, nesse nível de vida, o trabalho de conquistar o poder e desempenhar as obrigações a ele inerentes. Até esse ponto, tudo está bem equilibrado em seu devido lugar. O chefe é o mais forte e mais astuto. Isto, em seu plano, confere a ele o direito de ser chefe, condição reconhecida também pelos seus subordinados, que possuem a mesma forma mental. Mas até quando dura tudo isso? Se a posição baseia-se na força e na astúcia, ela vai durar enquanto houver força e astúcia. O chefe tem de provar isso a todo momento, pois tanto dominados como rivais, tendo a mesma forma mental, estão sempre prontos a agredi-lo para tomar o poder. Todos estão mergulhados na mesma atmosfera de luta, e mesmo que o chefe não quisesse usar esses métodos, os subordinados o constrangeriam a fazê-lo. São os próprios subordinados os primeiros a exigirem da parte do chefe essa forma de poder, embora ela não corresponda à função de cérebro diretor de uma sociedade orgânica, que deve, para sua vantagem, reconhecer espontaneamente no seu chefe o cérebro cumpridor de uma função de interesse coletivo. Nos planos inferiores, quando um chefe não mostra sua força, são os próprios subordinados, antes constrangidos à obediência, que o eliminam. A toda hora ele tem de dar provas de saber dominar e ser o mais forte. Esta é a justiça do seu mundo. Nesse mundo, um santo não pode ser chefe, porque não pertence ao nível evolutivo da maioria, não possui sua forma mental e não usa os métodos de domínio que ela pode compreender e exige. O método da obediência consciente e espontânea não pode ser entendido e praticado num mundo onde o poder é respeitado não porque representa uma função, mas unicamente porque é defendido pela força. Neste mundo, os subordinados obedecem somente enquanto o chefe possui força para sujeitá-los. Em tal ambiente de luta, de todos contra todos, os subordinados, sejam súditos ou criados, ficam à espera de que esta força falte ao chefe para tirar o poder de suas mãos ao seu primeiro sinal de fraqueza e substituí-lo, apoderando-se da sua posição de domínio. São utilizados assim a psicologia e os métodos do mesmo plano de vida, repetidos por eles mesmos, seja na posição de chefes, seja na de dominados. Esta é a realidade que se encontra na prática atrás de todas as teorias. A primeira função do poder é demonstrar-se poderoso. E assim os homens chegaram a governar em nome de Deus, intitulando-se representantes dele por direito divino, porque Deus é o mais poderoso. Mas repetimos então a pergunta: até quando irá durar tudo isso? Temos visto quais são os alicerces sobre os quais se baseia essa posição de domínio. De fato, tratando-se de um plano inferior de vida, quem vive nele não pode deixar de ficar sujeito às ilusões que lhe são relativas. A ilusão consiste no fato de que esse tipo de homem não conhece o jogo que está jogando. A vitória que ele acredita ser unicamente para sua vantagem constitui uma miragem temporária, útil apenas para impulsioná-lo à experiência e, assim, fazê-lo avançar no caminho da evolução. A lei movimenta estas alavancas para abalar o indivíduo, porque são as únicas que o movimentam. Acontece então que o homem, para conquistar e manter a sua posição de comando, tem de fazer esforços na luta para desempenhar os compromissos que essa condição impõe, sendo obrigado a colocar em ação suas qualidades e, assim, adestrar cada vez mais sua inteligência. Como se vê, o jogo real das leis da vida
é diferente do que aparece por fora. A substância dessa realidade é a evolução para ascender de um degrau para outro. Quando o ser atinge um determinado nível evolutivo, deve elevar-se ao seguinte. Como acontece isso? Nesse degrau superior, a posição do chefe não pode mais existir para sua vantagem pessoal, justificando-se apenas enquanto constitui uma função de utilidade coletiva, como missão social. Isso, no entanto, é inconcebível para o chefe involuído. Se ele, às vezes, chega a sustentar essa ideia, trata-se apenas de astúcia para dominar melhor, utilizando palavras nas quais não acredita. Este é o tipo do príncipe de Maquiavel. E ele não pode deixar de aprender a nova lição, tal como a evolução exige. Mas quem vai lhe ensinar essa lição? Temos visto que a lei não se manifesta diretamente. Neste caso, ela intervém através de outros elementos, encarregando-os dessa tarefa para funcionarem como seus instrumentos. Vejamos então o que acontece. O chefe domina os seus subordinados, que ficam submetidos à sua vontade. É lógico que enquanto existam ovelhas inexperientes, sem conhecimento, precisando ser conduzidas, surjam os pastores para dirigi-las. Mas é lógico também que neste nível eles venham a explorá-las. Isto continuará acontecendo enquanto as ovelhas necessitarem de pastores. Mas aqueles que ficaram dependentes e submetidos estão ansiosos por imitar seu chefe, pois têm a mesma forma mental. Então ficam olhando como ele age, coisa que eles compreendem bem, principalmente porque o peso da exploração escravizadora é duro. No entanto, o sofrimento vai desenvolvendo a inteligência dos subordinados. A opressão do chefe transforma-se para eles numa escola, na qual os que foram submetidos à obediência vão estudando para chegar aos mesmos resultados de vantagem atingidos por quem os domina, aprendendo a usar nessa escola os mesmos métodos da força e da astúcia para atingir o sucesso. Assim, os subordinados ficam cheios de inveja e cobiça, esperando qualquer oportunidade que os favoreça num momento de fraqueza do chefe para agredi-lo com a força e traí-lo com a astúcia. O próprio chefe não pode ficar isento das consequências do seu método, pois ele também tem de se sujeitar às leis do sistema que utiliza, inerentes ao plano de vida onde todos vivem, chefes e subordinados. Os comandados estão sempre olhando os defeitos e erros do chefe com a finalidade de tirar proveito e usufruir vantagem, de furtar dele os frutos da vitória e de vencê-lo e substituí-lo na tão almejada posição de domínio. Os que tiveram de obedecer aprenderam tudo isso na escola proporcionada pelo próprio chefe e agora vão ensinar ao mestre. Eles observaram o suficiente e acabaram por se dar conta do que se acha de fato atrás dos bastidores das bonitas teorias a respeito do domínio em nome de Deus, dos direitos para todos, da justiça para o bem do povo, do progresso do mundo, etc. Descobriram embaixo dos mantos, por terem andado muito neste caminho, uma verdade bem diferente, constituída da luta pela vida, na qual o mais forte vence para atender seu próprio interesse, posição acessível a qualquer um, tão logo dê prova de ser o mais forte. Quando a maioria chega a desenvolver sua inteligência até esse ponto, então caem as barreiras do mito, da fé cega, do medo do desconhecido, da ignorância, com as quais os chefes procuram acalmar a natural rebeldia do homem. Aparece então, nua e crua, a realidade biológica das duras leis da vida. E os povos, quando chegam a perceber
que os chefes têm direitos porque souberam conquistá-los com a força e a astúcia, acabam compreendendo também, pela mesma lei, que não poderão ter direito enquanto não souberem conquistá-los com o mesmo método. Inicia-se assim, por meio de um amadurecimento natural, o lento desenvolvimento da reação, até estourar na revolta, onde os rebeldes imitam o método que conduziu os seus chefes à vitória. Podemos ver desta maneira como a lei realiza automaticamente sua justiça, utilizando elementos diferentes, colaborando em conjunto para o mesmo objetivo, que é a evolução de todos. Assim, se a opressão do chefe gera a dor naqueles que a ele estão submetidos, também acorda nestes a inteligência que os fará vencedores. Assim, a posição de dominantes e dominados é percorrida por todos, para que todos aprendam na mesma escola a mesma lição. Esclareceremos ainda mais estes conceitos por meio de exemplos no próximo capítulo. Final do capítulo 23.